E vamos orando aí para que a gente possa sair dessa quarentena no tempo do Senhor, que possamos sair todos bens, mais forte no Senhor. Mas domingo, 6h30, Páscoa. Eu também postei aí hoje, para aqueles que moram aqui nos Estados Unidos, no sábado, se eu não me engano, meio-dia ou 1h, na TBN, o Sight and Sound vai estar passando uma peça sobre Jesus, sobre a Páscoa, né? Acho legal também vocês assistirem com a família sábado, se eu não me engano, meio-dia ou 1h, mas está aí tá postado aí no meu Instagram. Mas vamos lá, vamos trazer o pastor Henrique. Já chamei? Jovem, Paz do Senhor, pastor Denis. que é isso, hein, cara? Você tá bem uniformizado também? Eu acho que a ocasião propiciou este traje um pouco mais formal, né? O papo vai ficar sério, né? Eu creio que há momentos, ocasiões para tudo. É E agora verdade. é uma ocasião especial e eu me sinto muito honrado por fazer parte deste grupo seleto dos amigos do pastor Denis. É uma honra muito grande para mim. Eu já queria agradecer o convite. E sei que tem pessoas muito mais gabaritadas, mas aprove ao Senhor estar com os irmãos nesta noite. Desde já gostaria de agradecer o convite feito à minha pessoa, primeiramente através do presbítero Marcos Villanova, que nos assiste nesse momento. Presbítero Marcos, obrigado. Teu cuidado, teu carinho. Sua muito digna esposa, irmã Lívia. E a todos. Cadê o bigode, cara? Não, bigode não. Só barba tá bom, né? Você deixou aqui e tirou o bigode. Meu filho tá o meu filho tá me chamando de Abraham Lincoln ou de Wolverine, às vezes. Você tá meio confuso. Faltou. Não rapa o bigode, não, cara. Não, o bigode fica muito formal. Ai, cara. Mas é um Ó, prazer estar com os irmãos. fazia tempo que eu não colocava uma gravatinha, a camisa. Não, o pastor tá bem. Levou uns 5 minutos para eu dar o nó, que eu já tava perdendo o costume já. É. Mas estamos aí. Para não negar a raça, né? Não, somos assembleanos. E eu também estava com muita saudade de usar um traje mais formal. E quando eu recebi esse honroso convite, eu falei, não vou perder. Parece até que nós combinamos, né? É coisa que Deus faz, irmãos. Não estava nada combinado, mas quando o Espírito está no negócio, não adianta. Foi até aguinha. Pastor Wellington Soares. Muito obrigado, pastor presbítero Marcos, pelo convite. Me sinto muito honrado. Rapaz, Estar nessa igreja. essa introdução foi tão longa que a live já acabou. Vamos precisar ir embora. Não dá benção. Da bênção apostólica. Mas para quem não conhece, que está assistindo aí, o pastor Henrique Teste, ele é um dos pastores auxiliares aqui da nossa igreja, coordenador do curso teológico em Sinai, professor da escola dominical, ex-baixista do BC. Da banda original, né? Da banda original. E o Jeff está perguntando se isso aqui é Fox News. Melhor a Fox do que a CNN, né?
A gente vai trazer algumas notícias quentes para os irmãos. É. Atuais. Mas e aí, pastor Henrique Peixe, Amém. tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, irmãos. Deus tem nos guardado, estamos bem, com a família, dentro de casa, e o Senhor tem nos sustentado neste tempo. E eu creio que o Senhor tem sustentado cada irmão que também nos assiste aqui, né? É. Você sabe que eu tenho, né, falando um pouco dessa situação que a gente está passando, muito se fala daquilo que a mídia propaga, né? Uhum. E a gente sabe que nem todos, né? Não vamos falar que são todos, não vamos generalizar, porque tem algumas que são um pouquinho mais pé no chão e tentam falar a verdade do jeito que ela é, né? Ou do jeito que, pelo menos, eles interpretam. E algumas gostam de gerar pânico, né? Medo nas pessoas. E isso é uma opinião minha, ok? Tem vários irmãos entrando aí, paz do Senhor para todos vocês. Mas isso é uma opinião minha. Eu, por exemplo, acho que a CNN ela gosta de gerar um pouquinho de pânico, né? Nas pessoas. E eu tô achando, sabe o que eu tô achando interessante? É que você não ouve eles mais falarem na Itália, na Espanha. A coisa começou a melhorar um pouquinho na Itália e na Espanha. Aí eles não falam mais sobre Itália, sobre Espanha. Pararam de comunicar sobre estes países, né? Enquanto estava morrendo centenas de pessoas todo dia, ou quando a coisa lá só estava piorando, aí eles falavam da Itália e da Espanha. Hoje, eu não vejo mais a CNN falar da Itália e da Espanha, né? Então a gente percebe de que eles gostam de manipular politicamente falando, né? Até a questão do noticiário para gerar esse pânico. Nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos, o Hélio está falando da CNN igual a Globo, não podemos nos alimentar da mídia de uma forma onde venha mexer com o nosso espírito, com a nossa alma, né, com os nossos sentimentos. A gente precisa, de repente, pegar os fatos, né, daquilo que está acontecendo no mundo. Nós não podemos deixar de ver o que está acontecendo em volta da gente, mas não podemos perder a cabeça. Não é momento de perder a cabeça, né? A gente precisa, de repente, estar com a cabeça no lugar. Então, nós cristãos, pastor Henrique, estamos vendo tudo o que está acontecendo e que tempo é esse, né? Para nós. Que a gente tem que, como é que a gente tem que administrar tudo isso daí? Né? A gente tem que se alimentar na Bíblia, tem que se alimentar na palavra, mas vamos lá. Realmente a gente está vivendo, acho que um tempo singular na nossa história, em que nenhum outro momento, pelo menos da idade moderna, tem vivido, né? No século passado, a gente sabe que aconteceram 2 grandes guerras mundiais. Só na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, morreram mais de 20 milhões de soldados russos, só de soldados. Mas nem por isso o mundo parou como agora, né? Houve outros tipos de epidemias. Houve a Grande Depressão, né, em 1929, aqui nos Estados Unidos. Houve também, depois, outros conflitos militares, mas nem por isso chegou-se a um ponto de um lockdown como a gente está vivendo agora, né? Um tempo realmente singular. Teve recessões econômicas, como 2008 aqui nos Estados Unidos, né? A crise imobiliária. Teve depois, em 2014, no Brasil, o mandato do PT, que o Brasil estava começando a sair dela. Conflitos militares ainda acontecendo, como a Guerra Civil na Síria, né, desde 2011, que já morreram mais de 500 mil pessoas e 5 milhões de refugiados. Né? Ainda acontece uma guerra civil na Ucrânia, com mais de 15 mil mortos. Houve desastres naturais no século passado, né, desde o
o tsunami lá em 2004, né? 2000, que aconteceu ali na Ásia, 2004, que morreram mais de 300 mil pessoas. Teve aqui, por exemplo, o furacão Katrina nos Estados Unidos, né, em 2005. Depois teve um terremoto no Haiti. Onde eu quero chegar? Houve todos esses tipos de guerras, conflitos militares, recessões econômicas, mas nem por isso o mundo parou como ele parou agora. Certo. Nenhuma dessas coisas conseguiu fazer, embora nos locais específicos houve, obviamente, muita transformação na sociedade. Mas, como este coronavírus tem impactado o mundo de uma forma tão globalizada e tem deixado realmente as coisas trancadas, como agora nunca houve, né? Hoje não se tem mais apertos de mão. Eu estava até conversando com a Franciele. Um dos prazeres que mais o ser humano tem é de estar juntos, né? De ter aquela comunhão física mesmo, né? De um abraço, de um aperto de mão, de um beijo. Isso foi tirado de nós, né? E de uma forma global. Então, a gente está vivendo, igual você disse, um momento realmente diferente, e que a mídia ela tentou já colocar um medo em nós, um pânico, mesmo antes disso acontecer. Então, você lembra que a mídia ela começou a bombar os dados antes mesmo do vírus ter se instalado. Era uma forma de já deixar a população transtornada. E aqui nos Estados Unidos, como você disse, tem algumas emissoras, né, muito de esquerda socialista, como a CNN, que sempre quer propagar algo negativo para justamente balançar o governo que ela não apoia. Igual a Rede Globo no Brasil. Então, o filtro que você tem que dar para o que você lê é muito grande. É claro que a gente não vai deixar de ler notícias. É uma coisa quase impossível. Mas o ministro da Saúde do Brasil, o Mandetta, ele disse, não veja muita notícia, né? Porque ela pode ser tóxica para você. E o meu pai tá nos assistindo e ele colocou aí um comentário agora há pouco, né, de ler a palavra de Deus, né? Então nós podemos de repente nos atualizar com aquilo que o mundo está falando, né, ou aquilo que está acontecendo. Sim. Mas a nossa crença, né, a verdade que a gente segue é o que está na palavra de Deus, né? A palavra ainda é luz e lâmpada, né? Ela ainda ilumina para a gente, né? Nos dá de repente uma diretriz, mesmo quando as coisas lá fora estão escuras, né? Quando de repente você não consegue enxergar a luz no fim do túnel. Procura a luz que está na palavra. Tem muita gente olhando para o túnel e o túnel não tem luz. Então, você tem que olhar para a palavra de Deus. Exatamente. Inclusive, os próprios governantes hoje, por mais que eles estão tentando trazer algum tipo de solução, e nós oramos por eles, obviamente, eles chegam à conclusão de que eles não têm algo concreto, o que fazer neste momento, a não ser essas medidas de prevenção, mas não tem uma solução que se diga que deve se fazer, né? A palavra de Deus, por outro lado, ela nos dá claramente algumas orientações do que fazer nesse tipo de situação. Uma das coisas que a palavra de Deus vai nos mostrar, através principalmente do livro de Salmos, é que a gente pode entrar realmente numa atitude de lamento. Pouco se fala nisso. Às vezes a gente quer muita solução para as coisas. Nem sempre tem uma solução e uma resposta concreta para todas as coisas, mas a gente pode, como o salmista, várias vezes, quando estava passando por calamidades, como no Salmo 88, Salmo 89, ele entrar no estado de lamento, de lamentar mesmo essa situação. E muitas vezes no Antigo Testamento acontecia aquilo de rasgar suas vestes, colocar panos de saco e cinzas na cabeça. A gente, muitas vezes, um crente
triunfalista e pragmatista, né? De que querem tudo uma solução para já e uma resposta agora. E um porquê para tudo. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é realmente lamentar. Agora, outra coisa é realmente ter uma orientação da palavra de Deus, que nós podemos perceber que Deus, ele continua ditando as regras no mundo, porque qualquer coisa no mundo físico para acontecer, ele tem que acontecer antes no mundo espiritual, né? Então, nada que acontece na história não aconteceu antes, na eternidade. É. Você falou de lamentar, né? Aí me veio à minha memória aquilo que Jeremias escreveu em Lamentações, né? Traga à memória aquilo que me dá esperança. Então você citou no início aí daquilo que você estava falando, né? O histórico, né? De vários desastres ou catástrofes de 100 anos para cá que a Terra passou, né? Então, hoje nós podemos olhar não só para esse tipo de história onde a gente vê a humanidade passando e, né, Deus dando a solução para aquela situação específica, né? Várias aí que você falou, e a humanidade superando isso daí, né? E a gente também pode olhar para a Bíblia, né? As histórias onde, de repente, homens e mulheres se encontraram em situações, de repente, onde parecia que não iria ter uma saída, né? Então você vai de Gênesis a Apocalipse e você enxerga esse tipo de situação, né? Então você vê, de repente, José num poço, né? Você vê, de repente, Davi na frente de um gigante, você vê Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha, você vê Daniel numa cova de leão, você vê Esther em uma situação onde o povo judeu dependia dela, e aí você vai para alguns apóstolos também que passaram por algumas situações, né? Você vê Paulo e Silas na prisão, você vê Pedro depois em uma prisão mais na frente, e assim por diante, né? Então, se você trazer isso à memória, mais as experiências que você tem pessoalmente com Deus, né? Você tem, porque você já compartilhou comigo, né? Algumas curas, alguns milagres, da onde Deus te tirou, a transformação. Então, isso te dá um conforto de que Deus está presente neste momento. Com certeza. Deus está presente na história. Se nós fizermos uma análise, eu estava lembrando de um texto que às vezes traz algumas semelhanças com o que a gente está vivendo, lá de segundo livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, em que o rei Davi, ele resolveu fazer um censo, né? Diz que Satanás o incitou a fazer um censo do povo de Israel. E diz que ele conversou com Joabe, né? O seu chefe do exército, para ir fazer. O Joabe, que nem era um cara tão espiritual assim, ainda aconselhou o rei, né? Falou, Davi, eu acho que o rei não é legal fazer isso. Deus não se agrada, mas Davi, movido por um orgulho, né? Movido por uma certa soberba que é muito semelhante ao que acontece hoje em dia, infelizmente, a palavra dele, ela superou a palavra do Joabe e foi feito o censo. Deus não se agradou nada daquilo. Deus não se agradou e Deus chegou arrepiando, né? E falou para Davi, Davi, você tem... Eu vou te castigar e eu vou te dar 3 opções, você vai escolher, né? A primeira você vai ficar 3 anos de fome na terra, ou a segunda você vai ficar 3 meses sendo surrado pelos seus inimigos, ou você vai ficar 3 dias com uma praga. Olha só, uma peste que vai vir sobre os seus. E ele escolheu então a terceira.
e diz que 70.000 homens de Israel foram mortos por uma peste. 70.000. Mas olha que interessante, só a partir do momento, e Deus queria fazer mais, Deus queria tanto matar os israelitas como destruir Jerusalém. E diz que ele só não fez isso porque Davi começou a se humilhar e se arrepender do mal que ele fez, e ele foi oferecer holocaustos, sacrifícios numa eira, não é? Numa eira de um cidadão que tinha essa eira num monte, e ele decidiu ir lá para comprar essa eira, né? E o cidadão, vendo que era o rei, né, falou, não, imagina, eu vou ceder para... E ele falou, não, esse Ornã, né? Davi falou, não vou oferecer nada que não me custe algo. Então, diz que quando ele começou a oferecer neste monte, Deus impediu que o anjo que já estava com a espada, né, para destruir Jerusalém, ele impediu que o anjo fizesse a destruição. E, final, ele disse que o anjo, então, colocou a espada de volta na bainha. Olha só, eu acho que nós, nas suas devidas proporções, nós chegamos a um momento em que nós, falando geralmente, né, de forma genérica, ficamos soberbos, ficamos arrogantes, ficamos, olha só o que eu fiz, olha os números, né, de que nós fazemos, olha em todos os sentidos. E Deus muitas vezes permite o mal, né, para nos ensinar algo. Mas eu creio também, como Davi faz, quando nós entramos no estado de confissão, de arrependimento, de oferecer sacrifício ao Senhor, ele interrompe, porque a Bíblia diz que a ira dele dura um dia, mas a sua misericórdia é infinita. Então é por isso que nós estamos ainda vivos hoje. E olha, o mais interessante de tudo isso, que ele sacrificou nessa eira, né, de Ornã, onde era o mesmo monte Moriá que Abraão havia sacrificado Isaac, séculos antes. E que foi o mesmo monte onde foi construído o templo por Salomão. E que hoje é uma mesquita palestina, ou árabe. Ou seja, no lugar onde houve humilhação, onde houve perdão, onde houve sacrifício, Deus ainda colocou um templo de glória, um templo de glória. Das cinzas da punição, mediante a confissão, Deus levantou uma casa espiritual que vai ser ainda reconstruída, que nós sabemos, na grande tribulação, ela será reconstruída naquele mesmo monte, porque esse é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Sim. Eu ainda tenho, então, que, vendo essas histórias bíblicas, igual você falou, e nós mesmos, né? Como que Deus, ainda no meio da nossa maldade, né? Do que tudo que nós, às vezes, passamos nessa terra, muitas vezes estamos no meio, né, de um mal que muitas vezes nós mesmos não estamos diretamente ligados como fonte, mas somos seres humanos pecadores, mas eu vejo que Deus ainda é misericordioso de nos livrar, né, de nos guardar e ainda retomar esse tempo de pranto, de confissão, para transformar isso numa grande motivo de glorificação do seu nome, como ele fez com Davi. Tá? Então, igual você falou, na Bíblia é cheio de relatos quando Deus mostra a sua misericórdia, salva, né? Salvou Davi várias vezes, salvou José ali do poço, né? Salvou Daniel, salvou Pedro de estar preso. Nós cantamos muitas vezes, né? Esses são dias de Elias, muita, né? Assim, tudo alegre. Mas a gente esquece que estar nos dias de Elias é estar em dias de aflição. Onde você vai ter um rei ímpio como Acabe, com uma mulher endemoniada, Jezabel, e que a cultura é toda anticristã, e que as circunstâncias são terríveis, que você vai ter perseguição. E nós estamos falando, esses são dias de Elias. Quer dizer, você vai ter que ser o Elias desses dias, né? De ser corajoso, de ficar firme, mesmo quando tudo em volta parece
cristão, né? Que é o espírito do anticristo já vivendo, né? Yes. É literalmente andar num vale da sombra da morte e saber que o Senhor está presente, né? Saber que o Senhor está presente. E Saber. até compartilhei, né, na igreja antes do culto um pouquinho que Davi conhecia essa estrada do Vale da Sombra da Morte, que era a estrada antiga de Jerusalém a Jericó. E ele passou por lá, era uma estrada íngreme, com muitos perigos, salteadores. E a partir daquele conhecimento da estrada, ele pôde escrever o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, né? Então, nós estamos vivendo algo muito semelhante. A morte está nos rodeando. Yes. Não é? Todo dia a gente liga a TV, o celular na notícia, é mais 500 mortos, é mais 1.000 mortos, é mais 2.000 mortos. E a gente fica assim, não, aqui não vai pegar. Daí você percebe, não, já tem mais gente contaminada aqui e morrendo tal. Mas Davi não temeu, né? Ainda que a gente andasse nesse vale, Deus prometeu estar conosco, andando nesse vale da sombra da morte. Por isso que nós temos que ler a palavra, porque a palavra nos dá referência de quem Deus é, né? Hoje nós estamos muito... hoje a gente, de repente, se alimenta muito da força do vírus, né? Então, todo mundo hoje sabe o que pode ou não pode fazer para tentar se precaver de se contaminar, de ser infectado por esse vírus, né? Então, você estuda, né? Não encosta na cara, é máscara, é luva, lava a tua comida quando chega, pacote, e assim por diante, né? Aí pode agora ser no ar ou não, no espirrar, no tossir, no falar. Cachorro pode pegar, um tigre pegou, e aí você vira um estudioso do vírus, né? E você tem todas as referências e os dados sobre aquilo que você tem, sobre o mal que muitas vezes nós estamos aprendendo. E sim, precisamos conhecer o nosso inimigo, né? Jesus Cristo, ele falou, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, né? E ele revela muitas vezes como é que o diabo, ele atua, mas nós precisamos muito mais entrar dentro da palavra do Senhor, aonde existe a referência daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, né? Daquilo que Deus fala, daquilo que Deus não fala, né? Da sua presença, aonde Ele está, como é que Ele age, em situações igual nós estamos vivendo hoje, né? Então, muitas vezes nós damos muito mais peso para o vírus, né? Do que Deus. E nós cristãos hoje precisamos, de repente, desenvolver, porque se tem um ser que tem a capacidade de curar e exterminar esse vírus da face desta terra, esse ser é Deus. Mas ele faz se ele quiser. Se ele também não quiser, ele não faz e deixa esse vírus aqui. E ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo a igreja. E nós precisamos, já vou deixar de falar, Henrique, e nós precisamos também acreditar naquela palavra que Jesus Cristo falou há mais ou menos 2.000 anos atrás. Okay? De que ele iria estruturar, estabelecer a igreja dele aqui nesta terra e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Você vê que ele fala as portas, ele não fala a porta. Então, todas as tentativas do inferno de destruir, né, a igreja, de destruir os cristãos, os crentes, não vão prevalecer, né? Então, de repente, este vírus é uma porta, é uma estratégia. É uma árvore, é uma arma, né? E nós não podemos, nós precisamos crer de que esse vírus não vai destruir a igreja, né? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Ah, pastor, tem crente morrendo? Tem crente morrendo. Então não estou entendendo, você está falando que nós não vamos ser atingidos? Não é atingido. Por quê? Porque a morte significa um passo para a eternidade com Cristo Jesus. Continuamos vencendo. Exatamente. Paulo falou, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? E a palavra, realmente, ela diz que
que Deus é maior que tudo isso. E a igreja, ontem mesmo eu conheci uma pessoa não cristã, e nós conversando, falando que hoje não estamos nos reunindo no nosso templo, mas nem por isso a igreja está morta. Sim. E estávamos ali em 3, 4 pessoas crentes em Jesus, e nós falamos, a igreja está aqui. Eu apontei para o irmão, para a irmã ali, a igreja está aqui. Isso é igreja. A gente só não está reunido no nosso lugar de reunião, mas nem por isso a igreja está morta. Aliás, eu acho que ela está mais viva do que nunca agora, porque eu estou vendo, né, e os irmãos estão acompanhando em todos os lugares, a igreja fazendo coisas hoje espetaculares, coisas tremendas. Nós estamos vendo vídeos daqui dos Estados Unidos, do Brasil, e eu vejo amigos meus que estão pregando a palavra de Deus em cima de caminhões, de uma Kombi lá no Brasil, pelos bairros, fazendo culto dentro dos condomínios. Você tem um amigo meu, pastor, que ele mora num condomínio de sobrados ali no Brasil, em que uma moradora chegou para ele e perguntou, o senhor é pastor, né? Ele disse sim. O senhor poderia trazer toda noite uma palavra bíblica aqui para nós, para os moradores do condomínio? Você tem uma caixa de som aí, coloca na tua garagem. Ele falou, sim. Uau! Imagine, antes, se tivesse numa situação normal, talvez isso não estaria acontecendo. Então, veja que a igreja está viva. E não só viva, como eu acredito, Henrique, que a igreja está crescendo. Porque se esse vírus foi uma estratégia do diabo para tentar destruir a igreja, o efeito está contrário. A igreja ela está crescendo neste processo. Tem uma passagem lá em Atos capítulo 8, que a Bíblia diz que Saulo veio uma perseguição tão forte em cima dos cristãos em Jerusalém, de que eles foram dispersos, né, por toda a parte da Judéia e por Samaria. E o que aconteceu? Essa perseguição fez o quê? Fez com que a igreja crescesse, né? Fez com que a igreja, de repente, fosse para outros campos aonde não estava tendo condições de ir quando estava dentro de Jerusalém. Então, o que está acontecendo hoje? Veio esse problema do vírus, veio esse problema, esta perseguição. O que está fazendo? Está fazendo com que a gente venha pregar, de repente, em outros lugares e para outras pessoas, que quando nós estávamos dentro da igreja, nós não tínhamos como pregar, não estávamos pensando em pregar e não estávamos, de repente, prestando atenção nesse tipo de situação. Então, igual você falou, hoje o cara está pregando no prédio, pregando na rua, nós estamos pregando aqui no Instagram. Tem culto todo dia. Tem culto todo dia. Toda hora. Nós estamos aqui nas redes sociais pregando. Aí, muitas vezes, você encontra um vizinho e fala. Ou eu já recebi alguns testemunhos de alguns irmãos nossos aqui da nossa igreja, dizendo de que algumas pessoas que, de repente, nunca foram na igreja, ou nunca acertaram um convite, ou nunca quiseram ir numa igreja, hoje estão escutando a palavra do Senhor, né? Então, eu acredito que essa situação está nos fazendo mais forte e está fazendo a igreja crescer. Eu penso, Henrique, que o dia que nós voltarmos para o templo, nós vamos ter um problema, entre aspas, aonde a igreja vai estar assim, ó, lotada. Mas que nós precisamos manter a visão de continuar pregando fora das 4 paredes. Exatamente, exatamente. Porque eu já comentei, né, que nós, como igreja geral, às vezes estamos conseguindo fazer mais agora com ela fechada e vazia do que quando estava cheia e aberta. Hoje eu vi um vídeo da Guatemala, um carro de polícia passando pela rua, o carro da polícia oficial, um policial no banco de trás, com o microfone na mão, pregando o evangelho. Hoje a gente vê líderes mundiais reconhecendo que eles precisam de Deus, como o presidente do Paraguai, o presidente Bolsonaro também buscando, pedindo dia de jejum. Aqui o presidente Trump conclamando dia de oração. Lá na Itália, o parlamento da Itália pediu para que um membro cristão fosse lá dar uma palestra sobre a segunda vinda de Jesus no parlamento da Itália. Olha só, o parlamento chamar alguém para dar uma aula de escatologia, porque eles ficaram apavorados do que está acontecendo.
Então, veja que isso já está tudo escrito na Bíblia, em Mateus 24, né? Jesus falando profético dele. A gente vê ali em Mateus 24 que ele disse que haveria guerras, rumores de guerras, pandemias e muitos aconteceria isso, tá escrito. Então, nós estamos vivendo, e se você perceber ao longo da história como é que as coisas estão realmente se concretizando, né? O que Deus já havia falado desde o início, a gente vê como que ele está fazendo a sua palavra se cumprir. Se a gente olhar desde o pacto abrâmico, que Deus estabeleceu ali com Abraão, né? Gênesis 12, e ele falando para Abraão, eu abençoarei aqueles que te abençoam, né? E te amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Veja que isso aconteceu assim, literalmente, ao longo da história com Israel, que já pode ver que vai acontecer também o que Deus disse para a igreja. Egito, por exemplo, né? O grande império da época tentou destruir Israel. Olha o que aconteceu, foi destruído. Na verdade, não existe mais aquele Egito de antigamente. Ele se espalhou, inclusive os egípcios hoje em dia não são nada daqueles egípcios antigos. Daí, depois, nós veio a Síria tentando destruir o Império do Norte de Israel, com as 10 tribos sendo espalhadas. O Império da Síria também foi totalmente destruído, sumiu do mapa. Veio a Babilônia, levaram eles para o cativeiro, esvaziaram, né, a cidade de Jerusalém. A Babilônia também acabou sendo destruída, esvaziada. Diz que havia só lobos e chacais naquele lugar. Depois veio a Pérsia. Olha só estou fazendo esse resumo rápido aqui. Não Para a vai, gente ver tá como bom. que Deus faz a sua palavra cumprir. Veio o Império Persa. Olha, Deus cumpre aquele pacto abrâmico daqueles que abençoam Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoam serão amaldiçoados. A Pérsia, ela permitiu que os judeus retornassem para Jerusalém, não é? No final ali do mandato de um dos líderes, ele permitiu que eles voltassem e reconstruíssem a Pérsia. Deus permitiu que eles continuassem existindo como nação. É o Irã de hoje em dia. Uhum. Hoje o Irã existe, né? Mas veja, depois veio o Império Grego querendo tirar a fé dos judeus, né? Espalhar os judeus por toda. O Império Grego foi espalhado, inclusive, a própria língua grega para escrever o Novo Testamento, né? E veio os romanos, então agora eu vou destruir de vez Jerusalém, os judeus, e realmente destruiu Jerusalém, espalhou eles sobre o mundo. O que Deus fez? Também destruiu o Império Romano, espalhou eles por todas as nações. Hoje nós falamos português, espanhol, italiano ali, é fruto do Império Romano, né? Línguas neolatinas. Então, aquilo que você fez, que a palavra falou com Israel, será feito com vocês. Isso aí, 4.000 anos de história, assim, rapidinho, né? Mas você pode ver que os sinais estão acontecendo. A Bíblia Sagrada está se cumprindo literalmente. O primeiro sinal no relógio da profecia bíblica, para a gente assim, ter a certeza que a palavra de Deus é verdadeira, em tudo que ele fala, a gente pode ver que é o reaparecimento de Israel. Nunca na história da civilização, uma nação que foi espalhada por todos os cantos da terra, 2.000 anos, sendo perseguida, quase destruída, ela volta a ser nação. E Deus profetizou, olha, eu vou espalhar vocês por toda a terra, mas depois, no final dos tempos, antes do meu filho vir buscar a sua igreja, eu vou reunir vocês de novo. Isso aí está escrito em Isaías, em Ezequiel, e nós estamos nesta época, em 1948, perto de uma nação quase ser exterminada no Holocausto, ela volta a ser nação de fato. Este é
o cumprimento da restauração física lá de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, em que ele profetizou vida, né? E Deus falou, será que poderia viver esses ossos? Sim, poderiam viver. E eles começaram a ter vida física. Isso aconteceu aí, ó, diante dos nossos olhos, dos nossos pais, dos nossos avós. Então, né, esse sinal realmente, indo só um pouquinho para esse lado da escatologia, aconteceu diante de nós, né? E em segundo lugar, nos diz aqui a palavra de Deus também, né? O segundo sinal é que a Jerusalém precisaria ser a capital deles. Mas em 1948, se a gente vê na história, eles não tinham Jerusalém. Só em 1967, na Guerra dos 6 Dias, é que eles tiveram Jerusalém de volta. Porque lá em Lucas 13, Jesus falou, vocês não vão viver novamente, a não ser quando vocês disserem, Jesus falando isso para Jerusalém, eis que vem aquele, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus falou isso para Jerusalém. Só quando eles falarem isso em Jerusalém, então Jerusalém precisava ser a capital de Israel de novo, e aconteceu em 1967. Veja, e olha que interessante. Então, tudo, quando a gente vê o relógio bíblico acontecendo em Israel e está acontecendo diante de nossos olhos, ele só não teve o sopro ainda espiritual lá do Vale dos Ossos Secos, que vai acontecer só quando Jesus vier e dar, então, a vida espiritual para eles. Mas, fisicamente, eles já estão lá. Então, veja, estas coisas aconteceriam. Outros sinais que a gente está vendo que a Bíblia está se cumprindo. Em Daniel 12 diz que o conhecimento se multiplicaria. Olha o conhecimento que está acontecendo, né? O pastor Wellington mandou um vídeo sobre a tecnologia de 5G que está sendo desenvolvida na China. É uma coisa tremenda. Até a gente comentou hoje, esse 5G, só para os irmãos terem uma ideia, a internet 4G, para você baixar um filme de 2, 3 horas, você leva em torno de 27 minutos. Com essa tecnologia 5G, você vai baixar um filme de 2, 3 horas em parece que 6 segundos. Ele já está sendo desenvolvido. Outra coisa é o abandono da fé. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma grande apostasia. Apostasia, abandono da fé. Nunca a gente viu tanto na cultura um abandono da fé. Pessoas querem, né, ficar longe de Deus, secularizados, porque quando Jesus vinha, havia o Espírito de Cristo reinando. Jesus foi. Agora quem reina é o Espírito do Anticristo. Desde a época dos discípulos. Infelizmente, o Espírito do Anticristo ele está reinando, porque João falou, o Anticristo não apareceu, mas o Espírito do Anticristo já está aí. Então, você veja os governantes contra a igreja, contra os cristãos, a mídia contra os cristãos, a imoralidade, a soberba, a arrogância, tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Então, as pessoas às vezes perguntam, nossa, como eu queria viver nos tempos bíblicos, Jerusalém, Israel. Meu amigo, bem-vindo, parabéns, você está vivendo os tempos bíblicos como nunca antes. Israel está aí, se cumprindo, a Jerusalém está aí, a apostasia está acontecendo, você está vivendo os tempos da profecia bíblica como nunca antes. Um outro sinal. Realmente os sinais da volta de Jesus. E um outro sinal importante que a gente também não pode deixar de ver é o sinal do amor de muitos se esfriarem, né? O amor de muitas pessoas, isso daí precisa ligar a anteninha também, né? Porque muitos que estão dentro da igreja, o amor de repente vem se esfriando também, né? E isso faz parte de tudo isso daí. Sim. Que você está falando, né? Isso daí é importante a gente ver também. Esse é um dos grandes sinais que a gente pode ver que a Bíblia está se cumprindo. O amor de muitos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por outro lado, nós cremos também que Deus permite esse tipo de mal, né, aconteça, porque aquele grande escritor C.S. Lewis, ele diz que Deus fala conosco, ele sussurra para nós através do prazer, ele sussurra, né? Ele fala baixinho, ele fala a nossa consciência
mas ele grita em nosso sofrimento. Uhum. Então, quando a gente está no lazer, na coisa, Deus está sussurrando, ó, eu sou bom, é minha misericórdia, amém. Quando a gente está na nossa consciência, Deus está falando. Mas quando a gente está passando um momento como nós estamos vendo, Deus está gritando. Ele não está nem falando, ele tá clamando. Ele tá gritando. Diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, eu vejo também, pastor Denis, uma permissão de Deus em tudo isso. É como se Deus também estivesse dizendo assim para a humanidade: eu vou derrubar os seus ídolos. Vocês idolatram atletas esportivos, eu vou cancelar todas as competições. Idolatrar, não precisa nem ir para lá, né? Idolatrar pastor, idolatrar cantor. Cantor. Até igreja. Tem gente que idolatra a própria igreja. Sim. Idolatra o seu pastor, idolatra o pregador tal. Eu vou cancelar tudo. Não é? Vocês idolatram viagens, os aviões vão ficar ateizados. Vocês idolatram artistas, os teatros vão estar fechados, porque vocês não vão ter ninguém mais para idolatrar. Agora vocês vão ter que se voltar àquele que está fazendo cumprir o plano dele na humanidade, com Israel e na igreja. E eu espero que, de repente, todos nós que precisamos voltar ao primeiro amor, né? Que nós possamos fazer parte do grupo dos poucos, né? Aonde o amor não vai se esfriar, né? Aonde a gente vai manter esse relacionamento com o Senhor vivo. Um dos grandes sinais né, de como o seu amor está para com Deus é a forma que você trata a igreja, né? Sim. A forma que você trata o teu irmão. A forma que você ama e serve o teu irmão, a forma que você ama e serve a igreja. Então, esse é o medidor, né? Não tem como você amar a Deus e não ser igreja, e não fazer parte da igreja, e não amar o teu irmão, né? Então, E é uma época de oportunidades, né? E que a gente pode servir de alguma forma. Então, você pode servir esses que estão passando por necessidades neste momento, né? Com várias formas, né? A oração, acho que nunca os crentes tiveram tanto tempo para orar, né? Então agora ninguém vai poder descobrir, não tenho tempo para orar, para interceder. Você está com tempo agora na sua casa para orar, para buscar, para jejuar. Mas você pode também realizar grandes ações sociais que são oportunidades de mostrar o amor de Cristo a essas pessoas, né? Com comida, com dinheiro, com uma ligação, enfim, várias formas que Deus... E eu estou vendo, assim, igrejas se mobilizando, irmãos se mobilizando, e o nome do Senhor está sendo glorificado nisso tudo, né? Eu estou vendo pessoas indo em hospitais, aqui mesmo nos Estados Unidos, eu vi um vídeo de vários carros entrando num estacionamento do hospital e cantando ali, orando pelos médicos, pelas enfermeiras, né? Porque esse também é o papel da igreja. A gente não pode simplesmente nos colocar dentro de casa, é um castigo de Deus para o mundo, e nos isentar de fazer alguma coisa. Não, né? Nós somos seres humanos também, estamos juntos com a humanidade e precisamos fazer de tudo para mostrar o amor de Deus. Então, eu vejo que é uma oportunidade tão grande que Deus está dando agora, né? Eu mesmo cheguei em alguns vizinhos aqui e falei, vocês precisam de alguma coisa, quer que eu vá no mercado? Não precisa, amém, mas pelo menos, né, nos colocamos à disposição, né, nesse tempo. Eu estou vendo aqui o Marquinhos, ele fez um comentário de que tudo foi simplificado, né? Até então, um mês atrás, o mundo estava bem distraído, né? E de repente tudo foi simplificado. E para nós, igreja, eu também creio que tudo foi simplificado e tudo foi colocado em foco, né? Hoje a gente está focado dentro de um propósito, dentro de uma busca, dentro de um relacionamento com o Senhor, dentro de uma leitura bíblica, dentro de uma oração, dentro de uma comunhão. E aquilo, né? Tudo foi simplificado. Vou dentro dessa palavra aí. Aquilo que, de repente, muitas vezes a gente não tinha nem tempo para fazer e que talvez passava desapercebido, hoje simplificou e virou importante. Eu liguei para um irmão hoje, liguei para alguns irmãos hoje que fazia um tempinho já que eu não falava com eles, né?
De repente falava por mensagem de texto, mas não falava com eles. Aí eu liguei para um irmão, o irmão atendeu. Aí eu falei assim, ó, pra você ver como que tudo foi simplificado. Eu liguei para ele e falei assim, pai do senhor, meu irmão, tudo bem? Ele falou assim, tudo bem, pastor Denis, como é que tá? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou assim, olha, eu tô te ligando só para ouvir a tua voz. Aí ele falou assim, é mesmo? Eu falei assim, rapaz, deu um ataque de riso em nós dois. Mas nós começamos a rir, eu falei assim, ó, nós estamos rindo, mas eu nem sei do que nós estamos rindo. Mas nós estamos rindo. Me fala onde que 1 mês atrás, ou 2 meses atrás, daria um ataque de riso numa conversa dessa, aonde eu sentiria a falta de ouvir a voz de um irmão. Entendeu? E nós ficamos lá rindo e rindo e rindo. Eu falei para esse irmão, eu não sei do que nós estamos rindo, mas tá bom rir. Mas tá bom rir, vamos rir. Vamos rir. Espirra! É isso. Ó, até pôr uma camisa e gravata hoje é motivo de riso, né? Muitos irmãos riram. Então, realmente, eu acho que a gente tem que voltar para as coisas simples da vida, né? Eu falei no início, esse prazer de estar junto, né? De tocar a mão, abraço, foi nos tirado nesse momento. Por isso que eu acho que quando nós voltarmos à normalidade, embora eu acho que o mundo nunca será o mesmo depois desse vírus, mas vamos voltar a uma certa normalidade, nós vamos voltar muito diferentes, eu creio. Eu não tenho como eu achar alguns irmãos falam assim, Henrique, mas muitos vão ficar dormindo, não vão acordar. Eu falei, sim, também creio que muitos vão ficar dormindo, vão ficar no mundo dos memes, na briga política, mas eu também creio que muitos vão acordar tanto para essas coisas simples quanto para o mundo espiritual, né? Para o que Deus tá querendo nos dizer nesse tempo, para Deus, né? A gente até conversou com o Márcio, né, do Louvor, que agora está se cumprindo de fato aquela palavra de Jesus na mulher samaritana. Agora Deus está procurando os verdadeiros adoradores que independe de lugar, porque nós não estamos mais no nosso lugar de reunião, mas agora você tem que adorar onde você estiver. E o que você tem para adorar? É você, tua família, um violão quando tem e só. Então, o culto na sua simplicidade, né, total, aquele culto família, que ele é um resgate, né, dos cultos domésticos. Eu cresci em culto doméstico, mas hoje em dia está tão fora de moda esse negócio que ninguém quase faz, mas é uma boa oportunidade para retomar isso, né? Os cultos simples, de uma palavra, uma oração, um louvor, e Deus está ali, presente, né? Coisas simples mesmo, onde Deus atua. E a minha oração é igual à tua. Quando a gente volte, quando nós voltarmos para o templo, nós continuemos num espírito de quebrantamento, de confissão de pecados, um espírito de humildade, de simplicidade, para mostrar que nós não somos nada, nós não valemos nada, mas nós cremos que em tudo isso, né, que Deus cumprindo, nós precisamos nos agarrar em Yeshua. Yeshua, no hebraico, quer dizer Deus é salvação. Então, Jesus, Yeshua é o nome de Jesus, que é o Josué, né, que significa Deus é salvação. E grudar em Jesus, grudar em Jesus. Vamos começar a orar, Henrique, para Deus começar, para o Senhor Jesus Cristo começar a batizar as pessoas com o Espírito Santo nos lares, cara. Seria maravilhoso, hein? Começar a curar, a fazer milagres, a distribuir dons espirituais, pegar esses próximos dias aí, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem dentro de casa, né? Antes de voltar para a igreja, antes de voltar para a rua, mas seria lindo se hoje a igreja, né? Os irmãos que estão nos escutando, se nós entrássemos em um propósito de uma busca pelos dons espirituais, de uma busca pelo poder de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo e falar em línguas estranhas, imagina como que não vai ser a hora que nós voltarmos para a igreja, cara, a glória do Senhor inundando o templo. Imagina como é que não vai ser
se de repente nos lares, você falou, né? Tá todo mundo de repente adorando ao Senhor em casa, se Deus de repente não pegar e começar a invadir os lares Meu de uma Deus. maneira sobrenatural, e a hora que nós nos juntarmos, cada um é um foguinho, né? Um graveto de fogo, a hora que juntar, vira uma fogueira que explode aquela igreja, cara. Eu creio que isso vai acontecer. Eu creio. Eu fiz um jejum esses dias. Meu filho percebeu, falou assim, pai, eu também quero fazer um jejum. Meu filho tem 7 anos. Ah, filho, imagina, você é muito novo, não quero fazer. Ele foi cedo, ficou 1 hora trancado no quarto, para um menino de 7 anos, e ficou de jejum até umas 10 da manhã que ele aguentou, e falou, ó, pai, eu orei 3 vezes, li a Bíblia e desenhei Jesus. Assim, uma coisa assim, mas assim, se nós como pais começarmos a fazer, os nossos filhos vão entrar. Então, eles vão entrar. Você tem o teu filho falando de jejum e a Nerali veio conversar comigo sobre batismo, né? Me fez uma pergunta sobre batismo. Então você vê que de repente é isso daí que está começando a chamar a atenção nossa aqui em casa, né, cara? Mas Henrique, eu acho que nós temos 2 minutos, cara. Eu tinha muita coisa que a gente poderia explorar, mas quem sabe numa próxima oportunidade, tinha muita coisa, um convite, numa rica oportunidade que Deus proporcionar, a gente pode continuar explorando esses temas, né? Nós colocamos a gravata e a camisa hoje, mas foi uma brincadeirinha entre nós aqui, para deixar a coisa mais formal. Por isso que nós estamos assim, hoje bem arrumadinho, entendeu? Tô orando para esse negócio acabar logo. Porque eu tô precisando cortar o cabelo. Nem me fale. É a minha esposa que vai cortar o meu daqui a uns dias. E eu quero agradecer o presbítero, mais uma vez, Marcos Villanova, todos os irmãos que entraram aí. Tem tantos irmãos, não consigo. O Marcos falou para conferir a agenda. Eu vou conferir com a minha esposa. Minha agenda está assim, levar o lixo, ir no mercado quando precisa e ver a caixinha de correio. Aqui a gente tira no par o ímpar quem vai na caixinha de correio só para sair de casa. Prominent style